Olá, meninos. Tudo bem com vocês? Como estão as coisas aí? Tudo certinho? Estamos aí já caminhando para a reta final, né, gente? Então todo mundo tem que ficar esperto aí para não bobear, para não ter que passar aperto de última hora. A gente já vem insistindo nisso aí há algum tempo, né? Mas vocês têm que ficar espertos aí para não perder o controle da situação. Bom, nós vamos agora aqui, dando prosseguimento ao nosso conteúdo, só para encerrar os volumes dos sólidos geométricos, nós já vimos os volumes do cilindro, né, do paralelepípedo, né, do prisma. Agora nós vamos ver aqui, quer dizer, não só paralelepípedo, quando a gente fala em prisma, né, gente, a gente tem assim como no que a gente vai ver hoje, mas a gente tem, por exemplo, no caso dos prismas, a gente tem os paralelepípedos, né? O cilindro, né? Agora, no caso que a gente vai ver aqui agora, vamos começar aqui, pirâmide. Né? Além da pirâmide, nós vamos ver pirâmide cone, além da pirâmide do cone, a gente tem derivados desses dois, a gente tem o tronco de pirâmide e o tronco de cone. Tá? Eu vou ver depois, na hora de eu fazer a lista de exercícios que eu vou mandar para vocês disso, de volumes, né? Eu vou ver se eu vou colocar esse tipo de coisa para vocês, mas podem ter certeza que eu não vou cobrar isso em prova se eu não der exercício sobre isso. Tá bom? Então vamos lá. O que é uma pirâmide? Bom, todo mundo conhece a pirâmide, né? Pirâmide do Egito, as três famosas pirâmides do Egito, né? As pirâmides de Gizé, né? Kelps, Khafre e Mycerinos, né? São as famosas, aquelas três que ficam juntas lá. Então aqui, ó, a gente tem a definição de pirâmide, que é a seguinte: pirâmides são sólidos geométricos formados por uma base, que é uma figura plana, triângulo, quadrilátero, pentágono, etc., e um vértice, que é o ponto mais distante da base e que une todas as faces triangulares. Então, quer dizer, logicamente, você tem dois planos aqui, né? Você tem o plano que contém a base e tem o plano que contém esse vértice, né? Eles não são coplanares, senão não seria sólido, não seria tridimensional, seria tudo plano. Então vamos entender isso daqui. Ó. Olha aí para vocês verem. Ó. Vamos prestar atenção. Formados por uma base. No caso aqui, ó, olha só, a base é um retângulo, né? Olha lá, ó. No caso ali, eu coloquei lá, eu quis colocar esse retângulo como sendo quadrado, tá? Você tem então a base, tá vendo? Ele fala formados por uma base. Então já temos uma base aí. Isso daí tem uma pirâmide de base quadrada. Então, a pirâmide quadrangular. Centro da base, né? Porque a gente tem o centro da base, que se a gente ligar esse centro da base até aquele ponto lá, ó, o vértice, a gente tem a altura da pirâmide. Estão vendo? Então, aí a altura é sempre a menor distância, né, gente? Então, aí você tem os elementos da pirâmide. Notem que as faces, nesse caso, uma pirâmide de base quadrangular, de base retangular, de base quadrada, ela tem 4 faces laterais. Cada face lateral é um triângulo. Certa altura lá, ó, a face lateral é sempre triangular numa pirâmide. Porque não interessa qual seja o número de lados da base. Não interessa, você vai ter sempre saindo de cada lado das extremidades, ligando a um terceiro, as duas extremidades ligando a um terceiro ponto, que é o vértice. Então, sempre a face lateral de uma pirâmide vai ser um triângulo, certo? Então, aí a gente tem o quê? Uma pirâmide reta, tá? Vocês têm que aquele ângulo ali formado entre a altura e a base, né, o plano da base aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, ele é reto, certo? Tá? Caso contrário, vai ser a pirâmide oblíqua. Então aí, ó, a pirâmide oblíqua aí, ó, certo? Então tem a pirâmide reta, pirâmide oblíqua. Ok? Tranquilo? Bom, de novo, em ambos os casos, o volume é área da base vezes a altura, mas agora é dividido por 3, ou multiplicado por 1/3.
Gente, infelizmente eu procurei tentar achar alguma coisa que eu pudesse mostrar, demonstrar para vocês isso daí, a demonstração de como, por que o volume da pirâmide tem que dividir o volume do prisma por 3, tá? E a demonstração que existe algébrica disso, para vocês verem, né, o porquê das coisas, mostrar por A mais B, né? A mais B mais C, né? Porque são 3 dimensões. Mas a única forma que teria é por cálculo, é um cálculo avançado, é um cálculo diferencial, é um cálculo integral. E vocês não têm ainda noção do que seja isso. Caso vocês optem pela área exata futuramente, né, quando vocês ingressarem na universidade, se vocês forem seguir uma carreira na área exata, certamente vocês terão condição de entender as demonstrações disso. Mas, por enquanto, a gente fica com a demonstração que é sugerida no nosso livro, tá? Vocês podem verificar lá no livro, eu não sei exatamente qual que é a página, eu esqueci de anotar a página aqui, não estou com ela aqui, mas aí depois vocês procurem lá no capítulo, na hora de fazer os exercícios, no texto lá, né? Vocês vão ter, na teoria, vocês vão ter lá uma sugestão de um experimento que vocês podem fazer. Agora, esse experimento implica em você ter os apetrechos adequados, né? O material adequado para você fazer essa experiência, esse experimento. Então, eu procurei na internet e achei aqui, ó, esse link. Se vocês clicarem nesse link, vocês vão ter acesso à demonstração. Tá? Aqui tem um rapaz lá, um colega, professor de matemática, que ele pega um prisma e uma pirâmide. Ele pega um prisma o prisma e a pirâmide, eles têm a mesma altura. Se eu não me engano, ele pega um prisma igual a esse que eu tenho aqui, esse que eu coloquei ali para vocês, né? Ele pega uma pirâmide dessa daí e pega um prisma, um bloco retangular. Ele enche, então como os dois têm a mesma altura, ele pega o seguinte, e tem a mesma área da base, né? Ele tem que ter essa coincidência, senão não vai dar certo. Aí o que você faz? Você enche a pirâmide, você vai encher a pirâmide de água. O prisma já é construído exatamente, esse material já é construído exatamente para isso. Você vai encher ele de água e vai transferir, depois que ele estiver completamente cheio, você vai transferir ele para o prisma. Você vai ver que você vai precisar de 3 vezes fazer isso, repetir esse experimento, tá? Para você chegar a encher completamente o prisma. Ou seja, o volume do prisma, né, ele é 3 vezes o volume da pirâmide, com a mesma altura e a mesma área da base. Certo? Desculpa aí, deixa eu tomar água aqui. Bom, o cone é a mesma coisa, quer dizer, eu estou falando em termos de cálculo de volume, né, que a gente terminou de falar. Mas vamos ver primeiro aqui o que vem a ser um cone. O cone, gente, são sólidos geométricos formados por uma base que é um círculo. Então, a base, no caso, é um círculo. Então, é formado por uma base, que é um círculo, e um vértice, que é o ponto mais distante da base. Basicamente, ele seria uma pirâmide, só que em vez da base ser uma figura plana, né, de ser uma figura, um polígono, ele, né, em vez de ser um triângulo, um quadrado, um retângulo, né, quadrilátero qualquer, um pentágono e por aí vai, ele não pode ser um polígono, a base é circular. Mas a noção, a ideia é a mesma. Na hora que eu colocar aqui para vocês, vou pôr para vocês, ó. Ah lá. É o famoso chapéu de palhaço, né? Esse é o cone. É a famosa embalagem de amendoim torrado, né? Aqueles que vendem em porta de cinema, de clube, né? Muitas vezes colégio, o pipoqueiro lá tem. Pois é, aquilo ali tudo é cone. Gente, inclusive eu estava conversando com um aluno do 2º ano que está pensando em fazer engenharia. Gente, tudo ao redor de vocês tem matemática e engenharia, tá? Eu não sou engenheiro, fiz 3 anos de engenharia, mas larguei por opção, né? Porque chegou um momento que eu não estava mais, apesar de achar engenharia maravilhosa, mas eu nunca consegui concluir o curso por questões diversas. Uma principal, né? Mas que não vem ao caso. Então, assim,
Por isso que eu acho interessante vocês começarem tendo conhecimento dessas formas todas que a gente está vendo, né? Triângulo, essa coisa plana, vocês já conheciam, mas agora as espaciais, as sólidas, é muito interessante você já começar a perceber que tudo, um prédio é um bloco retangular, né? Um chapéu de palhaço é um cone, né? Uma lata de tinta é um cilindro e por aí vai, tá? Para vocês verem a riqueza da matemática, como que a matemática está presente nas nossas vidas. Bom, a base, tá aí. Centro da base, mesma coisa, se esse ângulo aqui for reto, né? Esse ângulo aqui, né? Esse ângulo aqui, ó. Reto, lá. Quer dizer que o cilindro, o cone é reto, né? A gente vai ver daqui a pouco. Raio da base, você precisa do raio da base para calcular a altura, né? Para calcular a área da base, desculpa. Aí você tem a altura. Aí, ó, esse é o cone reto. Ora, do mesmo jeito que tinha prisma reto, prisma oblíquo, pirâmide reta, pirâmide oblíqua, existe o cone oblíquo. Aí, estão vendo aquele anglinho ali, ó? Tá vendo esse anglinho aqui, ó? Alfa. Ele é baseado nele nos seus conhecimentos de trigonometria, triângulo retângulo, né? Você vai ter que puxar um triângulo ali, um triângulo ou um triângulo retângulo para você calcular o volume, que também é dado para calcular a altura, para calcular o volume, que também é dado por isso daqui, ó. O volume também é o quê? Área da base, tá vendo? πr2 vezes altura, tá? E 1/3 de novo, tá? Então quer dizer, o cilindro, um cilindro que tenha a mesma altura que esse cone e que tenha a mesma área da base, seja o mesmo, a base seja o mesmo círculo, com o mesmo diâmetro, o mesmo raio, vocês vão ver que esse cilindro, com o mesmo raio da base, com a mesma altura, vocês vão ver que o cilindro, o volume dele, você consegue, se você fizer o experimento que está sugerido lá no livro e que tem no exemplo anterior que eu dei, na apresentação anterior que eu dei de pirâmides, né, que eu indiquei para vocês o link lá, para vocês acessarem, vocês vão ver que vocês precisam de 3 cones para encher o cilindro, tá? Então é muito interessante isso, é bom vocês verem, porque infelizmente para fazer fica difícil. Tá ok, gente? Essa nossa videoaula hoje é mais curta, que eu quis dar só isso daí para a gente fazer uma pausa nos volumes de sólidos, para a gente fazer os exercícios do livro, e eu vou buscar uns exercícios para colocar numa lista também. Tá bom? Então um abraço para vocês, até a próxima.